Aproveitando a repercussão do seminário Comunidades Tradicionais da Ayahuasca, construindo políticas públicas para o Acre, o Ideias da Aldeia volta a debater uma das referências culturais mais expressivas do Acre. No primeiro programa, contamos com uma visão mais técnica sobre o assunto, com a presença de um médico, de um advogado e da representante do Ministério da Cultura. Agora, para falar das comunidades tradicionais da Ayahuasca, nesse Ideias da Aldeia Especial, eu recebo 3 representantes de 3 linhas da doutrina: Antônio Alves, do Alto Santo, Márcio Dagnoni, da União do Vegetal, e Francisco Hipólito, da Barquinha. Senhores, é um prazer recebê-los aqui no Ideias da Aldeia. Um prazer estar no Ideias da Aldeia. Bom, vou lançar uma pergunta aqui para o grupo e cada um pode intervir da maneira que achar mais correta. Por que foi necessário fazer esse seminário? Acho que cada um tem uma resposta, né? A minha é bem simples. Nós temos uma tradição de construção de políticas públicas desde o início da formação dessas comunidades. Elas se constituíram em redor de mestres, fundadores que ensinavam não apenas a espiritualidade, mas ensinavam a cidadania, organizavam as comunidades. Mas nós estávamos com uma pauta de atraso muito grande. Tem muitas demandas dessas comunidades para o Estado e também tem muitas propostas que essas comunidades têm que precisavam oferecer ao Estado. Então eu pelo menos sentia, já fazia tempo que eu sentia, e assim, na convivência com a minha comunidade, essa necessidade da gente ter um momento organizado, de conversar com o pessoal do governo, da prefeitura, especificar o que a gente quer, o que a gente pode, ter uma coisa mais organizada. Eu senti mais ou menos dessa forma, não sei se, ou mesmo nas outras comunidades. Né? O seminário ele veio também ser uma manifestação pública de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo pelas comunidades tradicionais da Ayahuasca, que a gente tem um trabalho organizado, um trabalho de contato constante, de debate, de assuntos que são comuns para as comunidades, e que chegou um momento certo para ele acontecer. Havia necessidade dessa organização maior, um trabalho que a gente vem fazendo com os grupos, e no momento em que o Estado mais uma vez reconheceu o valor dos mestres fundadores, né, reconheceu através da Assembleia Legislativa, concedendo a eles o título de cidadão acreano, foi um momento oportuno que nós encontramos para reunir as 3 comunidades, né, tradicionais, e manifestar o nosso pensamento, o que está mais em pauta, o que está mais urgente, mais necessário nesse momento para ser debatido pelas comunidades. Foi isso que aconteceu no seminário. Isso. Nós nos sentimos em um determinado momento até prejudicados, ou até com dificuldades de prestar algum serviço na comunidade. Né? Por exemplo, em relação ao sangue, né? Nós temos lá no nosso centro 24 doadores. Em alguns momentos nós sentimos a recusa do Hemoacre em receber o sangue das pessoas que utilizam a Ayahuasca. Mas isso foi assim, pelo seminário foi bem resolvido. Também nos sentimos em alguns momentos para retirar a matéria-prima para o feitio do daime, né, do cipó e a folha. Em alguns momentos o Instituto de Meio Ambiente não compreendia ainda como nós estávamos fazendo. Nós precisamos passar 3 anos conversando com eles para dizer como era a melhor forma. Os centros tradicionais oferecendo informações para que essas instituições públicas pudessem compreender como é que nós fazemos. Então, o seminário para nós superou expectativas de toda a preparação dele, que foi a partir da proposta de uma homenagem aos mestres fundadores, ao mestre Irineu, ao mestre Daniel e ao mestre Gabriel, e nós aceitamos muito bem a proposta da homenagem, mas antes da homenagem nós queríamos mostrar que o Estado não compreendia algumas das nossas manifestações. Então o seminário veio para mostrar como é que nós trabalhamos, para quem nós trabalhamos. Bom, sobre o seminário, nossa equipe esteve no evento e produziu uma matéria sobre o assunto que nós vamos ver agora. Olá, Jorge. Olá, colegas ayahuasqueiros. Estamos aqui no Horto Florestal, onde está acontecendo o seminário Comunidades Tradicionais da Ayahuasca. E vamos conversar com alguns participantes sobre a importância cultural da ayahuasca em nosso estado. As religiões ayahuasqueiras
tem as suas linhas, tem as suas doutrinas, as suas cosmologias, né? Os seus rituais. Mas o que é mais importante pensar dessas religiões é que elas transmitem, né? Elas transmitem elementos simbólicos, uma grande teia simbólica, que cada vez mais está sendo absorvida pela sociedade local. A identidade acriana, ela já é a identidade da ayahuasca, porque ela vem de raiz, porque o Acre já tem essa história de raiz, essa vivência, a gente passa a sentir isso, a ver isso quando a gente está lá fora. Quando a gente começa a andar, a passear em Brasília, São Paulo, você começa a sentir que as energias são diferentes. Quando você chega aqui, você sente uma energia que você tem que procurar canalizar. Aí é quando você começa a sentir a influência da arte. Minhas flechas é de Taquara, o lugar onde eu moro tem festejo natalino. O lugar onde eu moro tem festejo... É uma continuação dessa espiritualidade, né, que os nossos antepassados vinham praticando. É a garantia de que isso se propague por muitos anos, né? A forma como a gente usa respeitosamente essa bebida, que o unir para nós significa união. Quando se fala que os jovens têm que aprender com os velhos, que eles são pais, avós de grande saber, se abre um grande leque a essa riqueza cultural, aonde vieram repentistas, aonde vieram cordelistas, onde vieram poetas, onde vieram diversas pessoas que dentro da ayahuasca conseguiram uma luz para poder falar do seu cotidiano, para poder falar da sua dificuldade, para poder falar das suas soluções, para construir esta grande realidade cultural que vivemos hoje. Bom, um reflexo direto desse encontro foi a homenagem aos mestres fundadores. Essa homenagem foi prestada pela Assembleia Legislativa do Acre com o título de cidadão acriano para essas pessoas. O que isso representa para as comunidades tradicionais? Acho que representa primeiro um reconhecimento da contribuição dessas pessoas, do mestre Daniel, do mestre Gabriel, do mestre Irineu, à história do Acre. Uhum. Eles viveram aqui ao longo do século XX. Né? O mestre Daniel chegou aqui em 1909, 1905. Né? Você vê, tinha acabado de acontecer a Revolução Acreana, foi antes, ele trabalhou com o Plácido de Castro, conheceu o Plácido de Castro. Conheceu o Plácido? O mestre Irineu chegou aqui em 1912, todos no início, antes da formação dos municípios, antes da formação das linhas do território. O mestre Irineu trabalhou na comissão de limites que delimitou as fronteiras do Acre. Né? Então, percorrendo essas aldeias, seringais por aí. Então, essas pessoas vieram, já o mestre Gabriel veio na época da Segunda Guerra Mundial como soldado da borracha. Trabalhou aqui nas matas de Plácido de Castro, depois é que ele foi para Rondônia, onde ele fundou em Porto Velho a União Vegetal. Então, essas pessoas têm um serviço prestado ao Acre, né? A formação da acrianidade, das instituições, a organização do povo, a criação das comunidades, a abertura de estradas, sabe, construção de portos, de aeroportos, tudo esse pessoal veio, trabalhou, fez coisas por aqui pelo Acre, né? Além disso, eles têm um trabalho espiritual, que é da fundação de doutrinas espirituais, doutrinas religiosas, que têm uma originalidade. Elas nascem aqui no Acre, na Amazônia, elas nascem aqui na Amazônia Ocidental, na floresta, e hoje elas são conhecidas no mundo, né? Mas é uma das faces da Amazônia, né? Aliás, dos aspectos mais belos da Amazônia é essa espiritualidade que os mestres pegaram elementos da cultura indígena, elementos da cultura negra, porque todos eles eram afrodescendentes, elementos da cultura brasileira em geral, né? já de anos de formação da brasilidade, e juntaram isso em doutrinas religiosas que são belíssimas, né? Então, acho que o reconhecimento do trabalho deles
é importante. Agora, para as comunidades, representa é como alguém homenagear o nosso pai. Entendeu? Meu pai vai receber uma medalha, uma homenagem, vai ser considerado cidadão dessa terra e tal. Então, nós como filhos, né, a gente fica felicíssimos com isso, porque nós também estamos sendo, pegando uma pontinha dessa homenagem. Né? Isso é como a gente se sente, né? Essas pessoas tiveram relação entre si, quer dizer, se tiveram contatos, uma aproximação maior? O mestre Daniel teve um relacionamento bem próximo com o mestre Irineu. Os dois do Maranhão, um de Vargem Grande, o mestre Daniel de Vargem Grande, e o mestre Irineu de São Vicente de Ferro. Então, encontrando-se aqui, os dois passaram a se relacionar muito pelo mestre Daniel como barbeiro, como sapateiro, né, como padeiro, como cozinheiro, trabalhou nos seringais e teve da amizade do mestre Daniel um pedido de socorro, um pedido de ajuda, né, e do mestre Irineu recebeu uma ajuda muito grande, né, e esse relacionamento deles permaneceu até a desencarnação do mestre Daniel em 58. Durante isso, em 37, quando foi acolhido pelo mestre Irineu, o mestre Daniel passou por um tratamento e recebeu espiritualmente a doutrina, o Centro Espírita Casa de Jesus, Fonte de Luz, popularmente conhecido como Barquinha, né? Então eles tiveram um relacionamento bem anterior à construção do próprio trabalho do mestre Daniel, né? Agora, Chico, uma curiosidade, por que Barquinha? Porque eu percebo assim, uma relação muito grande com os marusos, né? Tem ali o mestre Daniel, ao chegar ao Acre, ele veio compondo um grupamento da Marinha de Guerra Brasileira, né? Então ele tem uma relação com o mar. Os hinos do mestre Daniel relatam muito a palavra viagem, barco, embarcação, leme, não é? Mas a denominação Barquinha, nós no nosso centro, onde o mestre Daniel fundou, nós não utilizamos para nos denominar como centro, né? Essa denominação Barquinha veio mais do Silvio Martinello, quando morava na frente do centro do seu Antônio Geraldo, quando ele ia preparar as gazetinhas dele na madrugada, ele disse: essa noite passei um bom tempo escrevendo minhas gazetinhas ao som das músicas da Barquinha, porque ele considerando o centro do seu Antônio Geraldo um pouquinho menor do centro matriz, do centro lá do mestre Daniel, né? Então é essa relação com o mar que o mestre Daniel chegou aqui em 1905, né? Daí vem o nome Barquinha, a denominação Barquinha. Márcio, assim, eu tenho informação de que o pessoal da União Vegetal já trabalha com pesquisa há muito tempo, né? Estudando chá, pesquisas associando as referências médicas. Então, para onde tem levado essas pesquisas? Essas pesquisas, elas estão servindo de base para fundamentação e para difusão dessa doutrina no mundo inteiro. A maior repercussão que teve esse trabalho de pesquisa foi nos Estados Unidos, quando o governo norte-americano ele proibiu o funcionamento da União do Vegetal lá nos Estados Unidos. E as pesquisas científicas, elas serviram de base para o processo que chegou até a Suprema Corte norte-americana, quando o governo norte-americano quis impedir não só a entrada, mas já a permanência da União, o funcionamento dela lá nos Estados Unidos. E essas pesquisas, então, elas serviram para provar para os juízes norte-americanos a inofensividade do chá. Que toda a acusação que o governo norte-americano fazia, que o chá seria ofensivo à saúde e tudo mais. E foi comprovado, através dessas pesquisas, com pesquisadores do mundo inteiro, da Finlândia, do próprio Estados Unidos mesmo, foi comprovado que o chá é inofensivo à saúde e que ele traz, sim, benefícios à saúde, de modo que toda a tese jurídica do governo norte-americano foi derrubada com base nas pesquisas científicas, né? Que vem comprovar exatamente aquilo que os mestres fundadores já disseram há muitos anos, desde o início, né? Que o chá é inofensivo à saúde, desde que utilizado de forma correta, dentro dos rituais, dentro da dosagem certa, como a gente vem fazendo, né? Então as pesquisas, elas têm servido assim realmente para dar uma segurança para o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas comunidades tradicionais, porque elas nos dão assim um status legal
daquilo que nós sabemos do ponto de vista espiritual, né, das vantagens, principalmente de benefícios à saúde de quem utiliza o chá. Bom, então, para a gente esclarecer para os telespectadores, Toninho, se a gente pegar ayahuasca, daime, vegetal, se focar numa diferença, o que a gente poderia entender? Não tem a diferença. Existem diferenças ritualísticas na forma de uso, porque a gente reuniu os vários centros já em 1991 para a Carta de Princípios. Resolvemos escolher, quando nós nos dirigíssemos ao fenômeno da ayahuasca de uma maneira geral, usando essa palavra. A ayahuasca, que é uma palavra de origem quichua, que significa algo como o vinho das almas, o vinho dos espíritos, né? Para a gente analisar esse fenômeno geral. Porque ela é uma bebida que adquire vários nomes, né? No Equador chamam de iarré, na Colômbia tem outros nomes. Aqui as várias nações indígenas, os axanicas chamam de camarampe, os caxinauá chamam de runi. Então tem uma variedade de designações. O mestre Daniel e o mestre Irineu chamavam de daime. O mestre Gabriel, no seu ritual, na UDV, chamou de vegetal. Mas é a mesma substância, feita da mesma forma. Cipó, jagube ou mariri, a folha, chacrona, ou também chamada de rainha, e água. Ferve e está pronto a ayahuasca. Agora, cada estrutura, cada sistema de trabalho espiritual vai trabalhar com a ayahuasca dentro dos seus cânticos, da sua formação, da sua maneira, de sua concentração, seu método de meditação, sua doutrina específica, particular. De uma maneira geral, não existem, assim, pelo menos em grandes grupos, utilizações da ayahuasca que não sejam religiosas. Sempre, desde as ações indígenas até quando se espalhou entre os não indígenas, sempre são a ayahuasca está associada a manifestações religiosas. Obviamente existem casos de mau uso, existem casos de abuso ou de comércio ou de uso misturando com outras substâncias, e isso sempre dá problemas, né? Mas isso é uma coisa que todas as doutrinas religiosas têm os seus fanáticos, os seus errados, aqueles que fogem da... Que traz problema para que trazem problema para coisa. Evangélico, tem evangélico... um dia desse tinha no noticiário pastores traficando armas ali. Católicos, tem notícia de padres com abusos sexuais, tem... Enfim, isso é culpa do Papa, é culpa de Jesus Cristo, é culpa da Bíblia? Não é, entendeu? Isso são comportamentos que fogem ao padrão religioso desejável, né? Infelizmente, nos centros da ayahuasca, nós não estamos isentos desse tipo de problema, né? De pessoas que se desviam e começam a fazer coisas erradas. Mas, de uma maneira geral, o uso é igual, respeitoso, e a bebida não tem diferenças significativas entre o que você fizer uma pesquisa, né? As pesquisas médicas feitas pela União Vegetal valem para todos nós nos sentimos contemplados quando eles fazem as pesquisas, porque sabemos que o vegetal que eles utilizam nessas pesquisas é igual, semelhante ao daime que a gente utiliza nos nossos centros. Eu queria focar agora um pouquinho na música, na musicalidade, que é muito presente nos rituais. Queria que você falasse um pouquinho, Chico, da importância da música, porque todo mundo usa, né? Todas as correntes usam, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância. O trabalho do mestre Daniel, do mestre Gabriel, e também do mestre Gabriel, são musicados. Aproximadamente 90% ou um pouco mais é de música. Que músicas são, no caso do mestre Irineu e do mestre Daniel? O inário, né? Um conjunto de salmos, de hinos, de poesias cantadas, musicadas, no caso do mestre Daniel. Ele já recebia através de uma rabeca, né? Ele já recebia a letra e já grafava em pauta musical a melodia, né? Então, ali ele traz, né, além de uma poesia linda, com ensinamentos, com instruções, com louvores, né,
com adoração à divindade, mas também ele traz ali uma melodia muito bonita, um cântico, geralmente com valsa, com marcha, né? Também com mazurca, e são cânticos que ele revela para nós a doutrina cristã. Nós temos nesse cântico do mestre Daniel a palavra de Deus cantada para nós. Então, é repleto de poesia, repleto de uma melodia que encanta a pessoas que, inclusive, que não tomam daime, assistem o trabalho apenas para contemplar tanto a melodia como as mensagens contidas no seu inário. O inário, como ele dizia, ele recebeu a missão espiritual, o trabalho espiritual, ele recebeu de seres invisíveis que lhe entregavam um livro azul. No livro azul, à primeira vista, nós compreendemos que seria apenas o inário dele, mas não é o inário, é como o Toninho já disse, é toda a ritualística, que o trabalho deveria ser ao redor de uma mesa em forma de cruz, né, que os irmãos vestiriam um fardamento, né, que nós teríamos um calendário cristão que obedeceria tais e tais datas. Então ali ele dá toda a instrução, todas as dietas, todo o ensinamento para o trabalho acontecer, né? Eu costumo dizer que para as doutrinas da ayahuasca, quem não vem pela verdade, vem pela beleza. Porque não só é a verdade da revelação de Deus dita de maneira simples, que as pessoas possam entender, mas principalmente é muito bonito. Os rituais são muito bonitos. Os rituais são bonitos, as fardas são bonitas, são alegres. O canto é muito bonito, né? Então as pessoas se encantam com isso, né? A gente, nosso papai e nossa mamãe são muito carinhosos, né? Eles ensinam a gente assim como numa roda de crianças, né? Brincando, dançando, bailando, né? Realmente é um ritual muito bonito. É uma maneira delicada e tal, né? Mas se a gente andar, se comportar direitinho, né? Porque também se não for comportado, pode levar um puxão de orelha. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas tem mais papo para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Ideias da Aldeia está de volta, o programa hoje que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública no centro de Rio Branco. Nós estamos falando sobre as comunidades tradicionais da ayahuasca. Estou recebendo para essa boa conversa Antônio Alves, Márcio Dagnoni e Francisco Hipólito. Tonho, para retomar aqui uma conversa interessante, essas chamadas plantas de poder, elas são usadas há muitos e muitos anos como referência da religiosidade, né? Na África tem o iboga, aqui mesmo no Nordeste a jurema, podemos citar o peiote ali no sul dos Estados Unidos, no México, né? Qual a importância dessas plantas na formação de uma espiritualidade? Isso daí os antropólogos, historiadores estudam há muito tempo. Há quem diga que o surgimento da linguagem, o surgimento da base da civilização humana foi baseada no uso dessas plantas, né, que até então, planta para comer, isso daí até bicho procura, entendeu? Não precisa ser homem e se formar civilização, nem se organizar em grupo, nem plantar, entendeu? Você vai coletando, vai comendo. Mas as plantas que dão o café, por exemplo, ele tira o sono, ele passa o cansaço, você tem um estímulo mental a mais. Então essas plantas estimulam a inteligência, né? E por isso elas estão na base do surgimento das diversas culturas, das diversas civilizações. Há diversas pesquisas, interpretações a respeito disso. Nós, no caso da ayahuasca, e principalmente no caso do daime, o vegetal, que aí já é nós não estamos, essas plantas nós não cultivamos desde o início da nossa formação como civilização. Isso daí as nações indígenas podem dizer que sim. Mas no caso que nós que já vivemos nas cidades, a gente já pegou a coisa pronta, digamos assim. Os índios guardaram durante
séculos na floresta e os nossos mestres então trouxeram para as regiões mais urbanizadas, para periferias das cidades e tal. Ela já é trabalhada com uma religiosidade desenvolvida, digamos assim, pelo Ocidente, né? Nós somos cristãos, então a gente constrói a nossa religiosidade com o auxílio de uma planta, de duas plantas que formam a ayahuasca. Então a gente não tem com as plantas chamadas plantas de poder, o mesmo relacionamento. A gente tem um relacionamento com a ayahuasca. O nosso caso aqui é o daime vegetal, para a constituição de centros que são centros de vivência religiosa. Por isso essa abordagem assim, muito cultural a respeito das plantas de poder, etc. e tal, eu acho interessante como pesquisa da cultura dos diversos povos. Nós temos o máximo respeito pelo pessoal, pelos mexicanos, os índios Yaqui e outras tribos que usam o peyote. Nós temos o máximo de respeito pelas religiões orientais que usam diversos tipos de substância de planta, mas o nosso caso nós somos cristãos e nós usamos a ayahuasca, o nome de daime ou o nome de vegetal. Então a gente tem uma visão, digamos assim, um pouco mais restrita dessas plantas de poder. Não temos muito interesse por elas. Nosso interesse é pelo daime vegetal. Agora eu queria que uma pergunta fosse dividida aqui entre todos. Na verdade é o seguinte, a fundação dessas doutrinas, ela parte de experiências visionárias de pessoas muito especiais, né? E aí eu queria abordar a questão da miração. O que é a miração dentro de cada linha da doutrina? Francisco, podia começar? A miração para nós é uma visão do espírito ligado ao corpo também, né? Nós tomamos o daime para entrar em contato com os espíritos. Nós tomamos o daime como um veículo. O daime é para nós um veículo de comunicação da vida material com a vida espiritual. Essa miração, como eu te disse antes, ela tanto pode acontecer com o daime ou sem o daime. Nós temos pessoas nos nossos centros, as pessoas mais antigas, que se participarem de um ritual, concentrarem, elas não precisam nem sempre tomar daime, ou tomam bem pouquinho daime. Muitas pessoas, mesmo não sendo dos centros, e nós temos relatos de pessoas que participam dos nossos trabalhos encantadas pelos cânticos, pelos hinos, pela melodia dos nossos mestres, que chegam apenas para rezar, fechar os olhos e se preencher daquela beleza e se preencher daquelas mensagens, né? Então, a miração para nós é uma visão do espírito. E nós estamos buscando, né, ética, estamos buscando a verdade, estamos buscando a justiça através do inário que os mestres nos deixaram. E o daime serve como um facilitador, como um elemento que nos sensibiliza a perceber ainda melhor as mensagens que geralmente nós não percebemos no dia a dia. É no momento que nós fazemos um mergulho interior para perceber melhor a divindade, né? Mas que relação a união do vegetal faz com a miração? Sim, Jorge, é comum as pessoas perguntarem assim, por que tem que beber o chá? Por que para falar com Deus sem beber o chá, se eu posso ir na igreja, se eu posso ir no quarto sozinho, né, ler a Bíblia e ter contato com Deus? Não que não possa fazer, pode fazer sim o contato com Deus sem o chá. Agora, nós utilizamos o chá justamente para auxiliar nessa caminhada, nessa busca, nesse contato direto com Deus. Então, ter ou não miração não é o mais importante. O mais importante é a gente conseguir um estado de concentração, um estado de ampliação da consciência, de modo que a gente consiga ter um contato com o mundo espiritual de uma maneira mais facilitada, de uma maneira mais direta, né? Então, a gente usa o chá nesse sentido, que o chá ele tem um efeito ali naquele momento do culto, mas também permanece no organismo da gente. Então, de certa maneira, a gente começa a ver o mundo de uma maneira mais ampla, uma maneira mais completa, né? Dos acontecimentos do mundo, no dia a dia, dos acontecimentos com a gente mesmo, o que acontece na sociedade, o que acontece com as pessoas. Tudo isso é um efeito que vem
acontecendo nas pessoas que utilizam o chá de maneira correta, de maneira séria, de modo que amplia a nossa visão, amplia a visão da vida. Então a miração é um momento que a gente tem, né, que pode ter o merecimento de ver algumas das belezas, dos mistérios da vida. Mas os mistérios da vida não aparecem só na miração com o efeito do chá, diretamente naquele momento. A gente pode ver os mistérios acontecendo no dia a dia, né, no nosso meio, na família, na sociedade, e isso também como efeito da ampliação da consciência que é produzido pelo chá. Bom, primeiro eu vou contar uma história de não miração. Uma das primeiras vezes que eu fui ao Lago Santo, eu fui acompanhado de um amigo, nosso querido Jorginho Nazaré. Aí a gente sentou, cada um tomou um pouco de daime, né? E ele, pouco tempo depois, ele começou a mirar. Ele estava bastante pegado mesmo na miração, tenso, né? E eu não estava sentindo nada. Eu fui lá e tomei de novo. Continuei a não sentir nada. Aí fui lá e tomei outra vez. Eu tomei daime 4 vezes. E tudo que eu senti foi inveja da miração dele. Porque ele tomou uma vez, virou a noite toda e eu não senti nada. Entendeu? Compreendi o seguinte, que aquilo ali não é uma droga que você vai lá, toma e tem um efeito. Entendeu? Você tem que ter uma preparação, você tem que ter uma concentração mental para poder receber os benefícios daquela concentração, que ela te proporciona. Aí, bom, vou fazer o que não se deve fazer, o que não se recomenda, contar miração. Mas, algum tempo depois, já frequentando o Alto Santo, ainda não era fardado, eu estava nas primeiras reuniões lá, eu fui na casa de uma pessoa onde se comemorava um aniversário. E eu estava sentado, as pessoas cantando ao redor da mesa, e na minha miração, eu olhava, de repente, para aquelas pessoas e via como um grupo de espíritos, reunidos em torno de uma louvação a Deus, e eu via a luz divina e via as luzes de cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles espíritos, com o mesmo aspecto das pessoas que eu estava vendo, mas revestidos de uma luz dourada, revelando seu valor, sabe, a sua condição de seres filhos de Deus, né? E aquilo me impressionava muito. Mas de repente era como se uma chave girasse dentro de mim e todo aquele brilho desaparecia. E eu via as pessoas, sabe, com seu esforço, o suor escorrendo na testa, os seus problemas, a sua materialidade, né? E eu ficava olhando aquelas pessoas tão embrutecidas pela vida material, né? E aí a chave girava de novo e eu passava a ver o aspecto espiritual daquelas pessoas, como eram filhos de Deus, como estavam ali concentrados num trabalho elevado, como a luz divina banhava todos ali naquela sala. E depois a chave girava e eu via tudo, só o aspecto material. E aí um hino do mestre Irineu, que estava se cantando na ocasião, me explicou, disse assim: esta força é muito simples, todo mundo vê, mas passa por ela e não procura compreender. E naquele momento eu compreendi que eu poderia ver o aspecto espiritual das coisas, eu poderia ver a verdade em todos os momentos da minha vida, não apenas naquele momento que eu tivesse tomado daime, mas eu poderia ver, desde que eu tivesse a profundidade, o treinamento, a evolução necessária para isso. Então, o que nós fazemos ao tomar daime, a ter a miração, é treinar esta profundidade, porque nós vamos passar aqui nesse mundo 70, 80, alguns vivem um pouco mais, 90, 100 anos, entendeu? É pouco tempo comparado com o que nós vamos passar no mundo do lado de lá. Então nós temos apenas que nos preparar para termos visões do mundo de lá, para estarmos construindo o nosso caminho para chegar até lá. Bom, o programa está chegando ao final, nós já temos um menininho chorando aqui na biblioteca, mas tudo bem, optar pela gravação fora do estúdio também é bancar toda essa sonoridade, todos esses efeitos de sons aí dos ambientes. Mas eu podia terminar também aqui propondo para o grupo uma pergunta que é o seguinte: nós acabamos de passar pela experiência de um seminário importante, muita gente aqui do Acre, do Brasil, gente de fora do Brasil também, e eu queria saber o seguinte: isso reflete, propor políticas públicas, reflete a força dessas comunidades,
aqui na Amazônia, especificamente aqui no Acre. Qual a importância hoje dessas comunidades para a nossa formação cultural? Eu sei que, em se tratando de Acre, nós já temos um diferencial, porque a força dessas comunidades aqui é diferente de outros lugares do Brasil que não tem tanta expressão assim. Então, para a nossa cultura, como elemento cultural, como expressão cultural, qual a importância dessas comunidades na formação da nossa sociedade? Bom, para começar, a gente tem hoje um reconhecimento por parte do Estado da importância e da força dessas comunidades. No município de Rio Branco existe uma Câmara Temática no Conselho Municipal de Culturas, que é a Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras. Essas comunidades também se fazem representar no Conselho Estadual de Cultura, participam dos fóruns promovidos pelo Conselho Estadual de Cultura. Existem diversos órgãos públicos, tanto no plano municipal como estadual, que já incorporam a contribuição dessas comunidades. O centro do Alto Santo e também a Casa de Memória do Mestre Daniel, na Ivonete, Casa de Jesus, Fonte de Luz, são reconhecidos como patrimônios, como patrimônio histórico, cultural do município de Rio Branco, do estado do Acre e até do plano federal. Então, um processo de reconhecimento. Então, isso nada mais é do que uma oficialização, digamos assim, de uma força que essas comunidades têm, que são muito antigas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um homem chamado José Nunes. Ele já faleceu há algum tempo. Ele é algo como um tio-avô da bruxinha. Então, uma pessoa bastante integrada na cultura local. Ele frequentou muitos anos lá o centro do Alto Santo. E eu estava conversando com ele quando eu conheci. Ele já tinha 85 anos, faleceu 10 anos depois, com 95. E ele me contou a viagem que eles tiveram em 1916, que ele veio no mesmo barco do seu Antônio Gomes, avô da madrinha peregrina, né? E eles vieram do Nordeste para cá, de 1916 a 1918, esse período aí da viagem, né? Então, como as pessoas morriam e eram enterradas na praia, como eles chegaram aqui, um foi para o Seringal no Purus, outro foi para o Seringal no Iaco. Essas comunidades, elas se formam, as comunidades religiosas da Ayahuasca, essas mais antigas, mais tradicionais, elas se formam das entranhas da cultura da Amazônia. Elas se formam com um povo que vem de lá do passado, mas vem trazendo as raízes, vem trazendo o ermo dos seringais, vem trazendo o aprendizado que eles tiveram na floresta, no passado, na formação mesmo da economia, da vida social, das famílias, sabe? Como se virar na floresta se não tem médico? Como se virar na floresta se não tem padre, se não tem ninguém sabe ler e escrever para escrever um bilhete, para ler uma Bíblia? Então, a religiosidade e a organização social dessas comunidades é a própria formação do Acre, é a própria formação da Amazônia, da cultura do povo da Amazônia. Não é só uma espiritualidade mística dissociada da vida material. Pelo contrário, é uma espiritualidade que estrutura a vida material, que dá conteúdo, que dá substância e que dá dignidade à vida material, mesmo a vida mais pobre, mesmo a vida mais sacrificada. Ela, tocada por essa espiritualidade, ela é considerada uma vida digna, a vida de um seringueiro, a vida de um agricultor, a vida de um funcionário público urbano, a vida de um comerciante, sabe, a profissão que a gente tem, a família que a gente organiza, tudo isso tocado por essa espiritualidade que esses mestres ensinaram, e aprenderam e ensinaram, isso ganha dignidade. Então, se o Acre, se a Amazônia hoje quer se fazer ouvir pela humanidade, se nós dizemos para a humanidade, nós temos aqui um plano de desenvolvimento sustentável, nós temos aqui uma sociedade estruturada, ética, etc., só podemos fazer isso se nós dermos valor a estas raízes, a esta espiritualidade cabocla que nasceu, que se desenvolveu aqui, porque ela faz parte da nossa identidade, da nossa cara. Nós não podemos nos afirmar como uma proposta para o mundo inovadora, moderna, se nós negarmos essa face, essa
essa origem. Então a afirmação dessas comunidades é hoje cada vez mais importante para a afirmação da Amazônia no mundo. Difícil de falar depois do Toninho, né? Mas eu queria dividir com o Chico e com o Aslan. Jorge, você começou falando do seminário, né? Esse seminário superou as nossas expectativas em vários sentidos. As próprias comunidades estão se movendo a recuperar algumas tradições, elas estão se movendo a rever algumas posições, né? E também estamos tendo alguns desdobramentos externos, né, em relação ao seminário. E o reconhecimento que a Assembleia nos fez aos nossos mestres, ele é muito importante. E lá eu disse o seguinte, que nós somos a religião da floresta, a religião do sentir. Não é muito do falar, é do cantar e do sentir. E nós dependemos da floresta em pé. Nós somos originalmente ambientalistas. Nós dependemos da nossa floresta em pé, pois para nós termos os elementos para o feitio do daime, nós precisamos da folha e do cipó que temos na mata nativa. Temos também nos plantios de cultivo nosso, mas nós dependemos dessa floresta de onde vieram os nossos mestres, de onde vem toda essa tradição, de onde vem todo o conhecimento, principalmente com as plantas, com a cura, com os ensinamentos, com os chás, com as ervas, com os aconselhamentos que eles deixaram para todos nós distribuirmos e continuarmos o trabalho que eles prestam como obras de caridade, como doação àquelas pessoas que buscam o seu centro. Jorge, esse reconhecimento que aconteceu nessa semana do seminário, do ato público da Assembleia, veio assim coroar um trabalho que vem sendo feito pelas comunidades tradicionais, o reconhecimento pelo trabalho, pela proposta trazida pelos três mestres, e dizer que o Estado está mais uma vez reconhecendo a seriedade desse trabalho. Porque os benefícios que a União do Vegetal, o Alto Santo e a Barquinha vem trazendo para a sociedade são muito grandes. Como exemplo, um dos exemplos que eu posso trazer aqui, a União do Vegetal, ano que vem, inteira 50 anos apenas, muito jovem, né? Uma religião nascida aqui na Amazônia, aqui no Acre e Rondônia, e já está com mais de 150 núcleos no Brasil, já está estabelecida nos Estados Unidos, na Europa, né, com reconhecimento oficial naqueles estados, né, naqueles países, e vem trazendo benefícios assim para a humanidade de uma maneira bem concreta mesmo, sabe? Então, nós não temos, e nem é nossa pretensão, ter o domínio, o controle do chá no mundo. Isso é impossível. Algumas coisas que acontecem, que a gente vê no noticiário, acontecem, e infelizmente ainda acontece por mau uso, pode-se procurar a origem, não tem acontecido nas comunidades tradicionais, não tem acontecido com pessoas que buscam trabalhar com seriedade com o chá. Então, nós não temos a condição ainda de ter o domínio e o controle do chá, de como ele deve ser utilizado. Mas nós já temos uma orientação clara de como ele deve ser trazido, de como ele deve ser utilizado, de quais o benefício que ele traz quando é utilizado com seriedade, porque é um chá muito forte, é um chá muito potente, a proposta da ayahuasca é revolucionária. Ela consegue transformar as pessoas quando elas realmente querem. Então, o que esse seminário veio dizer publicamente para os órgãos públicos do Brasil, de modo geral? Esse seminário, podemos dizer que ele foi feito aqui no Acre, mas ele tem uma repercussão internacional, embora nem todos vejam assim. Porque nós temos seguidores, mestre Gabriel, mestre Daniel, mestre Irineu, tem seguidores no mundo inteiro. Pessoas que seguem esses mestres com seriedade, eles estão no mundo inteiro. Então o seminário tem uma repercussão para todos eles. E o que foi trabalhado aqui, ele pode ter uma repercussão para toda a humanidade, onde ela aceitar e acatar as propostas. Então, de modo geral, nós podemos dizer o seguinte: existem muitos problemas no mundo, muitos problemas na humanidade. A ayahuasca, quando é trabalhada, utilizada de forma correta, de forma legal, de forma ritualística, como vem sendo feito pelos seguidores desses três mestres, ela se torna grande parte da solução. Então, nós temos hoje proposta de solução para a sociedade. Então, política pública, como a gente propôs no seminário, é isso, que o Estado reconheça que nós somos uma pequena parcela do que pode ser construído como solução para algumas demandas que ainda temos na nossa sociedade hoje.
Toninho, Márcio, Chico, eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje. Nós agradecemos. E voltem mais vezes. Agradecer o convite. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Comunidades tradicionais.